Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos juntas hoje, numa sexta-feira, friozinho aqui em Tubarão, Santa Catarina, dia 3. Que dia? Dia 3 de julho de 2026. Para falarmos um pouquinho sobre tudo, mas principalmente esse podcast tem uma intenção, que é chegar aí no seu coração, que você possa, meu amor, receber essa energia, essa egrégora de um encontro entre três deusas, entre três mulheres, e eu me coloco junto, mas sempre lembrando que você que está nos assistindo é uma pessoa importante. Já é importante nesse sistema, nessa energia, nesta egrégora que nós criamos juntas, para que cada palavra, para que cada encontro de almas que já está acontecendo aqui some com você que nos assiste, para que você sinta-se, e assim é, pertencente a este encontro aqui. Que momentos como esse possam acontecer cada vez mais e mais e chegar até a sua casa, o seu trabalho, onde quer que você esteja, te levando uma palavra, uma energia e nutrindo o seu dia a dia. Bom, me chamo Suzete Clarice, estou terapeuta, e é desse lugar que eu quero falar contigo, mas principalmente com essas convidadas que são mulheres maravilhosas e que aceitaram e disseram sim para mim quando eu disse vamos junto. Sendo que na verdade foi uma delas que me deu a ideia, eu disse uau, vamos fazer. Não teve não, porque quando nós nos autorizamos, quando nós dizemos sim para aquilo que nós acreditamos, é magnífico. Dizer sim para os seus sonhos. Dizer sim para tudo aquilo que tem aqui dentro. E é disso que nós vamos falar hoje nesse podcast. É um podcast de empoderamento, mas não de um lugar pesado. É um podcast de dizer sim para os teus sonhos, de acreditar naquilo tudo que você já vem fazendo há muito tempo. Porque só você sabe como tem dias que são difíceis, mas só você sabe como é saboroso ter vitórias nas coisas simples e nas coisas grandiosas. E vamos juntos. Eu quero apresentar essas meninas, essas deusas, rainhas, que fazem parte da minha vida, do meu trabalho e de quem eu venho me tornando nesses últimos anos. Mulheres cheias de graça, mulheres poderosas, mulheres que trazem em si o empreendedorismo. São, na verdade, verdadeiras rainhas, porque todas elas, essas duas mulheres, mas todas essas que chegam na minha vida, com certeza são grandes influenciadoras, porque elas influenciam a minha vida. E elas influenciam a minha vida quase todos os dias, com luz e graça. E é por isso que juntas estamos aqui, porque eu tenho certeza que você, que está nos assistindo, já tem muito dessa luz e que essas palavras possam te tocar. E eu quero apresentar essas mulheres. Tami, seja muito bem-vinda, Tami Cristina, nesse podcast que é nosso. Gratidão, estou muito feliz pelo convite. Adorei a parte da menina, da rainha e da deusa, porque é assim mesmo que eu me sinto hoje. Quero te agradecer por esse momento, muita gratidão. Nós nos conhecemos tem alguns meses e desde que tu entrou na minha vida, grandes coisas aconteceram e essas grandes coisas foram luz. Eu estava precisando de luz na minha vida, estava precisando me permitir e me autorizar para mim e para voltar para si, para me conectar. E quando isso aconteceu, muitas coisas boas aconteceram, muitas bênçãos aconteceram. Eu quero te dizer que eu sou muito feliz pela tua vida, que eu te honro, te abençoo. Eu sou crente, eu creio muito em Deus, eu acredito que tudo que nos rege e que tem luz vem dele. E vamos começar então o nosso podcast. Nossa, que palavras mais preciosas, gratidão, gratidão. Bom, com essa força... Ai, que lindo! Paula Narita, meu amor, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou assim honrada, alegre, meu coração está vibrando,
por estar aqui hoje, por poder olhar para ti e compartilhar esse momento tão especial com a Tami, com você, que são mulheres fortes, mulheres que eu agradeço a Deus por ter colocado na minha vida. A tua luz é incrível, Suzete, e você sabe disso. E estar aqui falando sobre ser mulher, né? Algo tão grandioso e ao mesmo tempo que a gente às vezes se perde. Quem somos nós, né? E poder falar de empoderamento, falar de luta, falar do dia a dia da gente, como isso é grandioso. O que seria a Paula mulher? Hoje eu como mulher, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou empresária, eu ocupo tantos papéis, mas lá no fundo quem sou eu? E poder compartilhar com outras mulheres que às vezes se esquecem desse lado feminino, de quão sagrado, como nós somos sagradas. Nós somos um portal, o portal mais incrível do universo, que é esse poder da gente gerar luz, gerar filhos, gerar tantas coisas. E é tão bom a gente poder compartilhar esse momento, falar sobre angústias, sobre alegrias, sobre tantas coisas que rodeiam a nossa vida, né? Então, eu tô me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Nossa, Paulinha. Bom, Paulinha para mim. Meus amores, bom, escutando a Tami Cristina e a Paula Narita, eu me dou conta, né, que nomes fortes, porque o meu nome é Suzete Clarice, Tami Cristina e Paula Narita. Um encontro com certeza aí de 3 mulheres que temos questões ligadas ao nosso cotidiano, questões ligadas à maternidade, questões ligadas ao cuidar da nossa casa, ao cuidar da estrutura da nossa família e tudo isso que nós levamos no nosso dia a dia. Mas hoje, em especial, nós vamos falar do que a Paulinha já está falando, do que a Tami já está falando, que é transformação. Nós vamos falar sobre o quanto todas nós, pessoas, precisamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de transformação. Nós precisamos de algo, de uma ferramenta que nos traga essa transformação. Então eu já quero perguntar para ti, Paulinha, que tem o Jardim Zen aqui em Tubarão. Há quantos anos que existe o Jardim Zen? Quem é o Jardim Zen? Porque o Jardim Zen é muito mais para mim do que uma loja. Ele realmente é um jardim de experiências. O Jardim Zen é um local amplo. Ele é como se ele não ficasse somente naquele espaço físico. Ele amplifica. Ele tem um propósito muito maior do que aquele propósito de fachada. Então conta, meu amor, quem é o Jardim? Então, o Jardim, eu posso dizer que hoje o Jardim é parte de mim. O Jardim, ele não é um ponto comercial, ele não é uma loja com o intuito de vender produtos. Bem pelo contrário. O objetivo do Jardim vai muito além. O que a gente quer? Todo dia de manhã, quando a gente abre a porta do Jardim, é que cada pessoa que entre naquele dia na nossa loja saia melhor, saia mais conectado com a espiritualidade. Nós não vendemos produto, nós vendemos esperança, nós vendemos alguns, eu digo objetos, mas que liguem as pessoas à própria divindade, à própria espiritualidade. Eu digo que o Jardim ele é um caminho para conectar as pessoas à espiritualidade, ou mais além, aquilo que está dentro delas, né, que a gente pode dizer a própria consciência e que muitas vezes as pessoas não percebem. O Jardim, se eu voltasse assim, hoje eu tenho 45 anos, a Paula de 35 anos atrás, eu entendo que o Jardim já estava sendo construído ali. E eu não sabia. Porque a Paula de 10 anos tinha inúmeros sonhos, passou por muitas coisas, muitas experiências, mas essas experiências me levaram ao Jardim que é hoje, né? Às vezes eu paro e penso assim, mas qual que era a minha missão no mundo? Porque a gente sempre pensa em algo grandioso, né? E eu me questionava, qual que é o meu dom? O que eu vou fazer da vida quando eu tiver, qual faculdade? E às vezes é só a gente deixar fluir, que a vida vai fluir e vai te levar onde você tem que estar, onde você deve estar. E tudo que vai acontecendo na vida é sempre para o teu crescimento. Tem coisas muito tristes?
mas daquela tristeza, daquele problema, tu vai tirar algo muito grandioso que vai mudar você. Então, eu posso dizer que a nossa missão hoje de vida, a minha missão de vida, hoje é ter uma loja que conecta as pessoas à espiritualidade. Uau. E isso, para mim, é muito grandioso. Porque, às vezes, entra uma pessoa na loja, ela não compra nada, mas eu sei que ela vai se conectar a uma imagem. Pode ser de um santo, pode ser de um Buda, pode ser de um orixá. Independente da sua crença, ela vai se conectar em algo que vai relembrar ela que ela é um ser espiritual. E que ela precisa olhar para dentro de si. Então, o jardim, ele surgiu no meio da pandemia. Na realidade, quando eu volto àquela Paula de 10 anos, eu digo assim, a Paula de 10 anos, ela se formou numa faculdade, ela trabalhou 15 anos na área comercial de uma empresa grandíssima, né, da área de comunicação. No meio de uma pandemia, né? Porque de uma outra área aquela total. história, porque nós estávamos, gente, antes de começar aqui a gravação, falando sobre uma situação que aconteceu no meio da pandemia, com uma técnica que nós vamos falar daqui a pouquinho, e olha só, Paula, gratidão. Não, e olha que incrível. Uma área totalmente, área comercial, veículo de comunicação. Mas ao mesmo tempo, naqueles 15 anos que eu estava no mercado de trabalho, eu sempre gostei muito desse lado esotérico, místico. Eu era uma pessoa que não podia ver porta de igreja, né? E eu sempre via Deus em tudo. Porque Deus é tudo. E né? Então, assim, ó, a própria palavra religião vem de religar, que é conectar, né? Então, eu já sabia quem seriam meus fornecedores, eu já sabia quais os cristais eu deveria ter, aquilo já estava em mim. E no meio da pandemia, eu passei por uma galeria, que é o Praça Shopping aqui em Tubarão, olhei para uma loja que estava fechada e fiquei assim uns 5 minutos parado olhando. As pessoas passaram, com certeza não entendiam por que eu estava ali tanto tempo. E ali eu vi o jardim. Então, o jardim ele abriu em 20 dias, mais ou menos. Eu tinha todos os fornecedores, não que eu procurasse, mas eu li a respeito e quando eu vi já estava formado. E eu abri a porta, várias pessoas foram contra, porque eu fazia parte do grupo de risco. Então, poxa, as pessoas estão fechando as lojas na pandemia. E eu estava ao caminho contrário. E vou te dizer... Mas é isso, meu amor. Exatamente. É o caminho contrário. É um caminho contrário. contrário. E, na verdade, nós temos até, Paula, não sei para quem já viu a série The Chosen, que quando começa, os peixes, né, estão indo por um caminho contrário. Então, assim, muitas vezes nós na vida acreditamos que as coisas precisam ser num caminho reto, numa linha reta. Só que nós esquecemos de algo muito básico, que é as batidas do coração. E a vida, o impulso de vida... É movimento. Você sabia que no Oráculo Sagrado Tela da Verdade, que nós já vamos falar um pouquinho sobre, o impulso de vida é os Jardins da Vida, a Lâmina 20? Nunca tinha te dito isso. Nunca tínhamos falado. E olha que a gente conversa bastante, viu, pessoal? Nós, nos bastidores, nós três... realizamos verdadeiros podcasts. Sem que ninguém veja, né? Sem que ninguém veja. Se nós colocássemos, Tami, uma câmera para gravar o que a gente conversa nos bastidores, sairiam os podcasts, com certeza. Então, o Oráculo Sagrado, Tela da Verdade, a Lâmina 20, se chama Jardins da Vida, o impulso de vida, a vida aqui e agora. Que legal. E quando eu escolhi um nome, eu pensava no jardim, porque eu sempre gostei muito de flores. E eu pensava sementes, jardim, né? E o jardim tá ali, tá maravilhoso e eu amo e espero que as pessoas que entrem ali saiam cada vez mais leves. E tem muita vida, tem muito amor. Nada que tem ali é comprado com o intuito apenas de vender. Claro, a gente tem contas, temos boletos, mas isso tudo, eu acredito que a espiritualidade, ela vai dar, ela vai me levar. Foi Deus que abriu a porta. E é Ele que vai fazer as coisas acontecerem como tem que acontecer. Não, e é incrível, sabe por quê? Porque a nossa ida para a Itália, que nós já vamos falar sobre isso, está acontecendo exatamente assim. Foi tudo levado. Paulinha, gratidão. Muito obrigada. Gratidão, mas eu já vou aproveitar
E vou perguntar para Tami. Tami, você conhece o Jardim Zen aqui em Tubarão? Então, eu estava aqui me segurando, louca para falar. Como explicar para as pessoas ou para a família mesmo, né? Uma pessoa batizada na Igreja Católica, Meu caso. frequenta a evangélica, tem espiritualidade ou tem o sentir. Nasci numa religião, frequentava outra, sentia outras coisas e era apaixonada por coisas, pedras, cristais. E o meu segundo emprego foi no Praça Shopping, onde é a loja da Paulinha ali. Ai, que bacana! E eu já passei algumas vezes pela frente da loja e olha só como nós somos preconceituosos e nós julgamos aquilo que a gente não conhece, né? Eu queria sempre entrar naquela loja, porque, gente, a minha madrasta, quando eu vou na casa dela, tem vários artigos de religião. Por quê? Porque ela tem mediunidade. Então, eu passava na frente da loja, eu via aqueles cristais, aquelas luminárias, aquelas bruxinhas, sabe? Aquelas estátuas. Eu queria entrar e não entrava. Eu falei, meu Deus, mas eu frequento a evangélica, mas eu tenho vontade de entrar aqui, de conhecer e de comprar alguma coisa. Eu acho que eu vou comprar alguma coisa para me proteger. Eu acreditava muito na proteção, sabe? Ter alguma coisa assim palpável, um rosário, um amuleto da sorte, essas coisas. E depois de algum tempo, eu recebi, eu acho que um presente vindo lá do Jardim Zen, que eu amei, e eu fui conhecer o Jardim Zen, mas isso levou anos. E eu queria te dizer, e queria pedir perdão também, né, porque a gente acaba julgando e a gente tem preconceito de coisas que a gente não conhece. E foi totalmente diferente daquilo que eu queria entrar, mas eu tinha aquele, meu Deus, mas o que eu vou fazer aqui? Mas uma coisa me puxava, sabe? O meu filho adora os cristais. Ai, que lindo. Eu nunca falei para ele assim, né? Eu nunca entrei nesse assunto, porque ele faz catequese, ele foi batizado na católica, mas a gente sempre teve o sentir. E o que é esse sentir, né? De onde que vem esse dom que a gente tem, esse sentimento? E eu conheço o Jardim Zen, adoro. Ai, que Adoro, linda. adoro. Nossa. Se eu pudesse falar para as pessoas, né, se tem um lugar, incenso, gente, eu adoro o incenso. E isso tudo, sabe, Tami, que te escutando a Paulinha, a gente vai me dando uma nutrição é a palavra, uma nutrição. Porque quando a gente olha em lugares como o Jardim Zen e nós conectamos com a Tami, que é uma mulher que é influenciadora, que é terapeuta, que é uma empresária, né? E uma empresária diferenciada, né? Nós estamos falando aqui de mulheres empreendedoras, de mulheres como a Paula Narita mesmo disse antes, a minha amada Paulinha disse antes aqui, mulheres que têm uma vida como todas as outras, com questões ligadas ao cotidiano. Aquela mulher que estende varal de roupa, sai de casa e pensa, meu Deus, vai chover, socorro, quem que recolhe minha roupa? É assim, é a vida nos bastidores. Mas não deixamos de ser essas empreendedoras e ao mesmo tempo que nós somos empreendedoras, que nós compreendemos o boleto, que nós compreendemos o compromisso financeiro que nós temos, nós somos sensitivas, porque o nosso útero, o nosso corpo, o nosso sagrado como mulheres chama. Então esse chamado que a Paulinha teve de ir em um caminho que de certa forma, era o caminho oposto, não era o caminho oposto. Era o corpo, o pêndulo do corpo dela, era o útero, era a força feminina dela dizendo, eu vou parir essa loja. No coração da cidade, porque nós estamos falando do primeiro shopping da cidade de Tubarão. E nisso, outra mulher sente o chamado com o seu corpo, aquela intuição, aquele chamado que era a Tami Cristina. Então era algo muito forte, é a força do sagrado da mulher. É a força que nasce dessa luz nutridora. E em nenhum momento nós deixamos de honrar, que é o que a Tami Cristina trouxe, que a minha amada Tami trouxe. Nós não deixamos de honrar de onde nós viemos, como ela mesmo conta e compartilha aqui conosco essa descoberta magnífica que ela teve há pouco tempo. Porque, na verdade, quando os nossos pais se autorizam
a olhar de uma forma diferente, porque ela foi batizada na Igreja Católica. Então, assim, ela honra este lugar e ela compartilha aqui conosco que ela também batizou o filho. Ela segue essa força, essa nutrição. E sinal de que é tudo muito lindo. Ela não deixou de honrar esses pais que também sentiram um outro chamado, mas que também seguiram essa linha. E é disso, o Jardim Zen traz isso. A Tami traz isso, porque eu tenho certeza que a Tami Cristina é uma mulher muito importante para outras mulheres. Tem uma missão aí que ela já vem trilhando de uma forma incrível. Então eu vou aproveitar o podcast e vou contar uma coisa que me aconteceu ontem à noite aqui em Tubarão, para minha surpresa, e tem o dedo da Tami Cristina. Nossa, agora eu assustei. Ai. Espero que tenha sido algo assim... Revelador. É. E vai ser. Chego em Tubarão, como algumas pessoas sabem, as meninas sabem, eu sou celíaca. Né? Celíaca é uma doença autoimune que hoje já estamos adaptadas. E eu chego e tem um local muito especial aqui em Tubarão para comermos. Mas é um local assim que eles têm uma frequência, uma energia linda. E eles seguem por uma frequência dentro de digamos assim, uma religiosidade, né? Que é uma busca deles, é uma proposta, e eu particularmente acho incrível. E aí quando eu chego, eu disse assim, nossa, tem uma menina, uma amiga minha, uma pessoa muito especial, que vem aqui, nós já conversamos sobre esse local. Ela disse assim, é uma moça que tem um cabelo loiro assim na cintura, ela mesma. Nossa. E aí ela disse assim pra mim, e ela me mostrou um livro outro dia que tinha você num livro. Aí eu fiquei gelada, eu disse, meu Deus, o nome do livro. E ela lhe mostrou o nome, o nome do projeto se chama Clitorium. E a Tami foi lá, então, e mostrou o livro. E é desse lugar, Tami Cristina. E eu fiquei assim, ontem eu jantei com a Tami, ela nem sabe, mas eu jantei com ela. Porque eu jantei pensando na sua força, Tami Cristina. E ela disse assim, nossa, ela é psicóloga? Ela perguntou pra mim, né? A dona do restaurante. Ela é psicóloga? Eu disse, ela é terapeuta, sim. E muito mais, ela é empresária, ela é influenciadora. Ela disse, eu percebi, porque ela vem aqui, ela faz umas reuniões com outras pessoas. Nossa, que bom saber disso. Tu sabe que te escutando a Paulinha, veio uma coisa muito forte, né? A gente tem vergonha de falar, às vezes. Às vezes a gente tem vergonha de compartilhar algo. E eu tô intolerante ao glúten e eu passei a fazer as minhas reuniões e os meus lanches, café da tarde, nesse lugar especial. E eu chego lá, as pessoas ficam me olhando, né? Eu falei, hoje eu vou fazer uma reunião aqui. E daí eu vou, no outro dia, amanhã vai ter uma outra reunião. E essas reuniões que eu faço é para falar de negócios. Um dia foi uma reunião como corretora de imóveis para fechar um negócio. O outro dia foi uma reunião para falar de uma empresa que está nascendo, uma nova empresa. Outro dia foi uma reunião para falar sobre esse livro, que eu cheguei lá para ler, fazer a leitura dele. E quando eu estava saindo, a senhora que me atendeu no caixa, eu falei, de quem que é esse lugar? E daí ela falou, é meu. Eu falei, é seu. Ela é muito tímida, né? Ela não conversa assim. Sim, tímida, verdade. É muito, muito tímida. E eu gosto muito de falar, embora tenha vergonha de falar às vezes também. Eu falei, eu tenho uma amiga que vem aqui tomar café. E daí ela disse, quem é a sua amiga? Eu falei, Suzete e tal. Tá vendo esse livro aqui? Eu tava com o livro na mão. Esse livro aqui, ela tá nele. Ela tem um capítulo nesse livro. Ai, nossa, eu não sabia. E eu nem sabia que isso ia chegar a ti, porque eu nem comentei, né? Tem coisas que a gente faz e que a gente acaba nem falando. E antes disso, eu tava aqui falando pra Paulinha sobre um curso, né? De oratória que eu tô fazendo para desenvolver a minha fala, porque eu tenho muita vergonha de falar, embora não pareça. E eu falei, e a Paulinha, também eu queria conhecer, olha quão importante é. Eu falei, Paulinha, tens muita bagagem, muito conhecimento, e às vezes a gente não fala, a gente não compartilha por vergonha. O que o outro vai pensar daquilo que eu tô falando? As pessoas acham sim que eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga.
né? Eu sou terapeuta, sou empreendedora, sou mulher, mãe, e eu me nutro de pessoas como vocês, como a Paulinha, como a Suzete, que traz essa consciência que a gente pode, que a gente deve sim. E é muito forte quando a gente traz algum assunto, a gente tem o medo do preconceito, né, e do julgamento. Perfeita, perfeita, Tami. E sabem que hoje o principal motivo de nós estarmos aqui é para falarmos exatamente do que a Tami está trazendo. É tirar esse véu do preconceito, tirar esse véu, porque estamos falando aqui de mulheres empreendedoras, de mulheres que estão avançando no seu tempo, de mulheres que acreditam na força da sua entrega. Quando eu chego no jardim, eu só tenho uma certeza, que eu estou, na verdade, investindo. Eu estou hospedada hoje aqui em Tubarão, hoje eu não resido mais aqui na cidade. Essa é uma particularidade, Mas porque eu amo. eu acho que vai acabar voltando, né, Paulinha? Eu tô achando. Enfim, é uma cidade assim que tem o meu amor, o meu coração. É a cidade de Anita Garibaldi. Essa mulher que para mim é um grande exemplo na minha vida há muitos e muitos anos, gente. Anita Garibaldi, muitas pessoas acreditam que a Anita ela é parte aqui de Laguna, mas só que na verdade na época em que a Anita nasceu, essa parte de Tubarão onde ela nasceu era pertencente à Laguna, mas na grande verdade hoje já temos aqui, digamos assim, o local, né? Bem estabelecido, já com as demarcações ligadas a Tubarão e ponto. A Anita, na verdade, nasce na cidade de Tubarão. Anita Garibaldi é essa mulher que se chama Mulher de Dois Mundos. Então foi daqui de Tubarão que muitas coisas despertaram no meu coração. E, enfim, gente, assim, quando eu estou viajando em lugares como, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de ir a Montevidéu algumas vezes, quando eu estou na Rambla e vejo aquele monumento de Anita Garibaldi, de Giuseppe Garibaldi, e sinto, gente, é uma brasileira. Ela é brasileira como eu. E ver ela naquele cavalo destemida, eu me emociono em falar nela, ver ela destemida. O que ela não enfrentou? O que ela não enfrentou com tudo que ela passou, com o marido, com que ela teve que romper para poder seguir o amor da vida dela naquele momento? Olha o julgamento aí, né? Olha o julgamento. Quantas de nós, mulheres, já não passamos por isso? De ter que seguir o nosso coração e romper ciclos. Romper ciclos. E não é necessários para que ela se tornasse. Ela é fortemente homenageada. E quando eu adquiri um apartamento aqui em Santa Catarina, em Bituba, e eu fui, no dia que eu peguei a minha chave, foi no Dia da Mulher, no dia 8 de março, assim, eu homenageei a minha mãe com aquela chave. E aí eu fui num ponto alto de Imbituba, e para minha surpresa, eu chego lá, quem estava lá? O monumento de Anita Garibaldi. Porque foi lá a primeira guerra que a Anita fez, e não tem um monumento dela. Eu digo, tinha que ser você, né, Anita? E agora, nós estamos indo levar a força, né, do trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos para a Itália. A Mulher de Dois Mundos, Anita Garibaldi, eu sei que vai estar comigo, porque é o primeiro curso do Oráculo Sagrado Tela da Verdade. E ele escolheu nascer em Roma, na Itália. Mas quem é o oráculo? Que até agora aqui nós não falamos muito. E eu queria pedir assim, algumas palavras para ti, Paula, minha amada. Quem é o Oráculo Sagrado Tela da Verdade? Me conta. O oráculo, ele é vivo. Ele sente e ele vai te mostrar aquele caminho que às vezes tu está na dúvida. É por aqui? É por ali? Vai pelo oráculo. Vai dar, é certo. O oráculo, ele tem... Quando eu digo que ele tem vida, é porque ele não é só ele não é só um manual. Ele tem sentimentos, ele tem uma percepção, ele está ligado à espiritualidade, ao mesmo tempo ele tem uma energia que tu entra. Ele é incrível. Ele é como se fosse um manual. Um manual... uma orientação, um caminho que se abre.
Exatamente isso, Paulinha. O oráculo sagrado Tela da Verdade é uma técnica que nasceu, ela é fruto de uma canalização, mas muito mais do que isso, porque a canalização para mim ela vem em primeiro lugar. Mas além da canalização do oráculo, nós temos claramente uma estrutura de estudo, uma base de estudo muito profunda. Foram muitos anos, alguns alunos meus de oráculo sabem disso, foram muitos anos no campo, muitos anos com pessoas, vidas e transformações de vidas reais, de empresas que eu pude ir assistindo. Então, com tudo isso, nasce o oráculo sagrado Tela da Verdade. E sabe que quando você fala, Paulinha, de caminhos, é isso mesmo. Nós temos a lâmina 22 e é da lâmina 22 que veio a canalização, sabia? Foi a lâmina 22 que fala de caminhos, que fala de liberdade, que fala inclusive das guardiãs, porque é deste lugar que nasce a rosa vermelha. É deste lugar que o oráculo sagrado Tela da Verdade ganha vida, ganha força e ganha toda uma estrutura para o mundo. Não de um lugar que traz previsões, mas de um lugar que tem verdadeira cocriação. E vem de uma mulher muito potente, que é você, que tem essa energia, essa potência incrível. Imagina, é uma deusa fazendo um oráculo. Ô, Paulinha. É uma deusa fazendo um oráculo, não é só um oráculo. Olha, eu acho que ela é uma verdadeira Anitta, tá? E eu já tô me sentindo, Anitta. E eu já tô me sentindo também meia Anitta. Anitta do nosso tempo. Exato. Então eu tenho uma coisinha para contar para vocês. Não existe meia Anitta. Sabe por quê? Porque nós somos brasileiras por inteiro. Eu tenho descendência italiana, mas honro a minha descendência aqui, brasileira, das minhas avós, né? Eu tenho essa força original brasileira dentro de mim e muitas outras descendências que muitas vezes nós não alcançamos saber todas as nossas. Mas o que eu quero dizer é que nós não somos meia Anitta. Uau. Não de uma Anitta só. Ela inspirou a todas nós, brasileiras. E eu vou te falar que coincidência, porque eu também sou neta de descendentes de italiano. A minha bisavó veio da Itália. E quando surgiu este curso na Itália, eu falei, nossa, tem que ser na Itália. Por que não mais perto, né? E não estava entendendo esse movimento. Acredita? E conversando com meu pai, eu falei, pai, qual a tua origem? Ah, eu sou do Uruguai, mas eu sou bugre. Como assim bugre, né? Porque o meu bisavô... Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Com licença, Tami, porque olha aqui, ó. Meu pai também era bugre, daquela região lá de fronteira. Então, minha avó italiana, a família do meu pai bugre. Eu falei, pai, não, mas tem uma coisa que eu preciso te falar. A tua bisavó era uma cigana. Como assim? Ela era uma cigana. Ela vivia com aquelas roupas. Olha só, gente, eu fui descobrir agora, 42 anos. E eu falei, eu queria estudar mais. Ele assim, é hora pra gente falar depois, sabe? Olha quanta mistura, né? Agora estamos indo a Roma fazer um curso de oráculo, que eu já tô louquinha para que tu comece a falar. Já tô aqui ansiosa. E olha quantas misturas. Agora tudo faz sentido, né? O sentir. Tudo sempre faz. Paulinha, conta para nós. Descendência italiana também? Eu sou descendente de alemães, né? Ebert. Mas o meu nome ele é bem complexo, né? Que Paola é italiano, Narita é japonês, Pereira português e Ebert alemão. E eu sou casada com um italiano, pronto, que tem brasileiro, né? Com cidadania italiana. Então logo eu também vou ter uma cidadania italiana. Então é engraçado como vai interligando, né? Vai se conectando. Então eu quero te dizer, amor, que você é italiana porque o teu ventre gerou uma italianinha. Sim. E o DNA entre vocês está completamente entrelaçado. Faz parte, né? A sua menina faz parte do seu corpo, está aí.
Sim. Uau, eu fico... Bom, já que estamos falando de oráculo sagrado Tela da Verdade, já estamos falando de empreendedorismo, eu quero convidar essas deusas, essas rainhas do meu coração, para olharmos o oráculo. Vocês me autorizam a abrir o oráculo para vocês agora? Eu autorizo. Super. Então vamos lá. Quem é o oráculo sagrado Tela da Verdade? O oráculo sagrado Tela da Verdade, ele traz consigo 36 lâminas, 36 códigos, 36 arquétipos. É uma técnica simples, muito mais do que um curso, onde, claro, que quem realizar o curso conosco vai estar, na verdade, tendo todo esse preparo para atendimentos, mas o principal, quem realizar o curso vai estar transformando o seu dia a dia. Cada lâmina leva consigo uma verdadeira abertura. As 36 lâminas foram desenvolvidas pontualmente para vibrarem. Sim, elas foram pintadas e feitas cuidadosamente para estarem vibrando no campo. Então, não tem coincidência. Nós estaremos aqui mostrando nesse podcast a intimidade, a energia. Mas eu quero falar para você que isso aqui não é adivinhação. Isso aqui é campo sistêmico. Existe um campo energético já criado aqui e o oráculo vai estar revelando através da energia o que vem aí. Então, uma única lâmina, ou mais, vamos ver o que o oráculo mostra. Nós vamos começar com a Paula Narita. Uau, vamos ver. E essa é a lâmina, a primeira lâmina. Paula, o coração, hoje, na manhã de hoje, eu coloquei um grupo que se chama Itália, falando sobre a lâmina 24. Nesse grupo, eu falo de uma postagem que foi feita ontem no Instagram, e essa postagem que foi feita mostra a minha mão, bem que nem aqui, mostrando exatamente esta lâmina. Uma postagem, gente, que não tem nem 24 horas. E ela fala de inteligência emocional. Você se considera uma mulher que tem inteligência emocional? Eu busco entender as coisas. Eu busco sempre estar despertando a minha consciência. Como humana, a gente, às vezes, né, tem esses momentos de desequilíbrio. Mas eu me considero ter, assim, inteligência emocional. Eu tento sempre olhar os dois lados de todas as situações, né? Antes de tomada de decisões. Mas fui muito lapidada pela vida. Se eu perguntasse para Paula alguns anos atrás, ela ia dizer, não, hipótese alguma. Vou no impulso. Hoje eu procuro ser mais serena na minha tomada de decisão. E isso é o coração. É. Paulinha, se você dissesse para mim que não, eu ia dizer impossível. Porque o oráculo entrega tudo e ele só vai captar o que está no teu campo. Então eu quero te dizer que o teu coração é de ouro, minha amiga. É de ouro, porque nós, quando temos um encontro como esse, que é um encontro forte, onde nós nos colocamos aqui de frente para as câmeras, que nós vamos compartilhar, e chega uma lâmina como a lâmina 24, eu quero dizer para vocês que essa lâmina, ela fala de inteligência emocional, e para mim faz todo sentido, porque a Paula, ela tem um público grandioso, no comércio dela, na vida dela, nas relações pessoais dela, são muitas pessoas. E a Paula sempre tem uma palavra correta. Ela sempre tem... Quando eu entro no Jardim Zen, eu sempre digo assim, Paulinha, o que você sente? Só que eu conheço a minha força, eu sei o que eu estou buscando. Mas por que eu vou nela e digo para ela, Paulinha, o que você sente? E ela diz para mim, eu sinto isso aqui. E vocês pensam assim que a Paulinha vai dizer, nossa, então já que ela tá me dando aqui, eu vou vender esse produto gigantesco. Ela vai direto, pontualmente, e muitas vezes é uma coisinha desse tamanho assim. E lá vou eu, assim, aquilo para mim como se estivesse valendo ouro. Ouro. Porque é assim que é com a Paulinha. Ela só é capaz de fazer isso comigo e com todas as pessoas que chegam no jardim. Ela é uma pessoa, assim, de um coração generoso, de uma inteligência emocional. Ela sabe separar muito bem quando nós estamos... Ela sabe compreender o meu lado na loja dela, o meu lado que estou ali investindo. Ela consegue analisar absolutamente tudo, porque justamente tu tem esse grande coração, minha amada. Que essa lâmina 24 fortaleça o teu coração e o coração de todas as pessoas que tu ama.
Porque é isso que eu entendo com ela. Esse coração aqui chega na tua vida hoje te dizendo que a vitória vem através do sentir. Que a vitória vem através desse coração de ouro que tu nutre. Todos que estão pertinho de ti. Não só nós que te amamos, mas todas as pessoas que você ama. Bom, já com essa energia, nós vamos conectar aqui com a Tami Cristina. Ela já... Então vamos embora. Tô ansiosa para ver. Vamos lá, vamos ver quem que chega. Lâmina 35. A lâmina 35 é a certeza. No Oráculo Sagrado Tela da Verdade, nós temos alguns encontros quânticos. E na lâmina 35, nós temos a base, nós temos a certeza. Nós dizemos assim, nós precisamos de uma certeza aqui, de uma consciência que traga certezas. É a lâmina 35. O que diz isso para ti, meu amor? Que tu és uma mulher forte. Nós temos 36 códigos. Nos 36 códigos do oráculo, a lâmina 35 fala de certezas. Se você precisa ter a certeza de algo, é com esta deusa, é com a Tami Cristina. Porque a lâmina 35, ela fala daquilo que é base, daquilo que ancora, daquilo que é certo. E isso não significa que ela tenha todas as respostas, mas porque ela vai fazer um filtro da intuição dela, do sentir dela. Inclusive, nós falávamos sobre isso, porque o curso seria em um local, ela não sentia na hora de ir para o curso, e no fim, quando o curso ficou definido, quando veio essa âncora e deu a certeza de que o curso do Oráculo Sagrado Tela da Verdade aconteceria em Roma, na verdade vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de agosto, foi quando a âncora veio. E é assim que eu sinto a Tami Cristina, com essa âncora. Aquela âncora que vem trazendo um navio, que vem ancorando um navio em alto mar. Um navio flutuando nas águas, com todas as toneladas que ele tem. Imagina, um navio deve ter o quê? Quantas toneladas, conforme o tamanho de um navio? Não tem como, né? A gente tentar mais 2, 3 toneladas e vem 2 ou 3 âncoras e firmam ele em alto mar. Quem é a âncora? A âncora é a certeza. É aquela mulher forte, aquela pessoa que traz consigo presença. Eu tenho certeza, Tami Cristina, que aonde quer, que nem o restaurante que eu fui ontem, que aonde quer que você passa, você traz segurança para as pessoas. Então agora eu vou aproveitar o podcast e contar um segredo da Tami Cristina. Nossa, aqui tá Paulinho, uma manhã de revelações. Pois Tô ficando preocupada já tô ficando gelada. Quando nós iniciamos a trajetória do curso na Itália, do Oráculo Sagrado Oráculo Sagrado Tela da Verdade, que nasce na Itália, e conversando com a Renata, que é a nossa amada Renata, um beijo no teu coração aí para ti que está na Itália, ancorando todo o curso, para nós que logo chegamos, eu disse assim para ela, a nossa primeira aluna vai ser a Tami Cristina. E aí ela disse assim, e é muito importante. E ela não entendeu nada, ela não entende muito bem isso até hoje, porque eu não dei detalhes. E aí quando ela me conta assim, ela disse, eu já tenho aqui a nossa primeira aluna. Eu disse, qual o nome? Ela, Tami Cristina. Por quê? Porque a Tami tem essa presença, a Tami traz essa energia, a Tami, ela é uma mulher de propósito. A Tami, ela tem muito propósito. Quando nós tivemos o nosso curso de Reiki nível 1 e ela contou a jornada dela de experiências, de propósito dela, de experiências profissionais, na hora do almoço, uma das meninas disse assim, nossa, eu não consegui entender bem qual é mesmo a profissão dela. Eu disse todas aquelas que ela disse, porque ela tem essa força de compreender em vários setores da carreira, da vida dela, tudo que ela colocar o propósito dela, ela vai conseguir alcançar. Muitas vezes ela vai se frustrar, vai ter situações que não é para ela, mas por algum motivo ela passou por aquele lugar para colocar o propósito, porque nós mulheres temos essa força, e você, meu amor, tem esse propósito na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que você já mudou a vida de muitas pessoas, assim como a Paula Narita. Porque muitas vezes, Paulinha, agora vou contar outro segredo de ontem à noite, porque você também estava comigo. Ai, meu Deus. Chego aqui em Tubarão para ficar em um local que eu já estou apaixonada, que é o Airbnb da nossa amada Manuela. Manuela, também receba um beijo. E quando eu entro no apartamento da Manuela, que me deixou todo um carinho ontem, tinha até bolinho sem glúten para mim. Que linda. O que eu vejo em cima da mesa?
cristais com propósito, porque eu tenho certeza que é do jardim. E aí eu disse assim pro meu esposo, Jardim Zen aqui me esperando também. Então, cada pessoa que passa pelos apartamentos da nossa amada Manuela... A Manu tem uma força também muito linda, uma luz muito bonita, né? Sim, a Manuela. Uma sensibilidade. Uma sensibilidade incrível. E quando a gente olha assim, quantas pessoas... Eu levo você comigo nos lugares que eu vou, Paulinha. Você sempre está comigo, meu amor. Obrigada. Inclusive, sempre está comigo. Dia e noite, literalmente, né? Dia e noite, literalmente. Que bom. É a força do nosso sagrado. E é disso que o oráculo fala, meus amores. É isso. Então, assim, o oráculo, ele é sensível. E agora, eu vou trazer uma lâmina para você que está nos assistindo. E eu tenho certeza que esta lâmina vai chegar aí na sua vida, te levando uma mensagem. Que essa energia sagrada da lua chegue até você. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece a lua que você nasceu? Você sabe a força da lua cheia, a força da lua crescente, a força da lua nova e a força da lua minguante? Porque nós, mulheres, somos sagradas. A lua é a força que representa a todas nós. Claro que aqui, quando nós elaboramos, eu coloquei uma lua cheia, porque eu nasci na lua cheia. Então, eu trouxe a lua cheia para o nosso oráculo sagrado Tela da Verdade. A lua chega dizendo para você que existem partes suas que ainda precisam ser vistas. Porque assim como a lua que preenche todos os pontos em uma lua cheia, ela começa a minguar nos momentos mais importantes e a trazer o novo da lua nova e a crescer com a lua crescente. Quando nós estamos alinhados em olharmos as partes escuras que ainda fazem parte da nossa vida, nós começamos a entender o quanto ainda não olhamos em partes profundas do nosso ser. Eu me lembro uma vez que, através do oráculo sagrado Tela da Verdade, eu comecei a olhar o meu nome. Eu tinha um certo tabu com o meu nome. Suzete, para mim, porque as pessoas diziam assim, crepe Suzete. Nunca ouvi falar. Crepe Suzete. E eu ficava assim, então assim, a minha vida era o Clarice. Suzete era só na escola. E eu comecei a destrinchar, digamos assim, eu comecei a olhar de um outro lugar para o meu nome, o poder no meu nome. E foi a lua quem me ajudou, foi a minha lua cheia, porque como eu nasci na lua cheia, o meu nome é Suzete Clarice, porque ele é cheio, ele está aqui, ele está gravado em mim, ele é parte de quem eu sou. E através desse oculto do meu nome, eu comecei a descobrir coisas. E essa semana eu descobri mais coisas, eu me emociono porque veio de um lugar muito precioso que eu vou compartilhar com vocês. E foi a lua, a parte oculta daquilo que eu não queria olhar, quem me mostrou. Quando eu vi que dentro do meu nome tinha o número 7, quando eu vi que Clarice vinha de um lugar de clara, de luz, de Santa Clara, que vinha de uma formação das Clarissas, que é uma ordem devocionadas ao Mestre Jesus. Essa semana eu tive o prazer de escrever o meu nome numa conversa com quem? Com a Paulinha. Nós duas estávamos conversando por WhatsApp e eu fui escrever para Paulinha Suzete. E saiu a palavra Jesus. O corretor colocou Jesus. E aí eu tive o prazer de ver que algumas letras do nome Jesus tem no meu nome. E que é Suzy. E um tio meu, muito especial, que foi o tio que ajudou meu pai a escolher o meu nome, me chamava de Suzy. E incrível, porque quando a gente pega a palavra, né, o nome, o mantra, a força, Jesus, a gente tem no final ali o SUS. E o meu nome também tem o SUS. E o Suzy. E aí eu disse, gente, porque o meu pai, ele era surdo, por consequência mudo, assim como a minha mãe.
E naquela época eles não tiveram possibilidade de estudar, realmente não tiveram. A minha mãe depois estudou, se formou, nós temos fotos da formatura dela com diploma, ela conseguiu, já idosa, ela ia para a escola e enquanto ela não se formou, ela não se deu por vencida. E quando ela conseguiu se formar no ensino fundamental, era como se ela estivesse fazendo um grande mestrado. Assim, para ela, para o alcance, para o sonho, ela realizou um sonho dela e um sonho do meu pai. E os meus pais não liam, então eles não escutavam, não falavam e não liam. O meu tio, esse que me apelidou de Suzy, teve a brilhante ideia de fazer uma lista. E então, pelo desenho do nome, os meus pais escolheram o meu nome. Eles nunca escutaram o meu nome. Eles não sabiam o timbre de Suzete e Clarice. Mas eles, pelo desenho das letras, eles escolheram o meu nome. Então, cada S, cada C, cada L, cada A, cada parte do arquétipo do meu nome, do desenho do meu nome, é o mantra que eu levo na minha vida. Quantas revelações e como é que eu vou mensurar a tua mãe, né? Depois de uma certa idade, voltar a realizar um sonho, estudar. Olha como ela já era forte, mesmo sem escutar e sem falar. E ela nunca escutou o som do teu choro. Nunca. Mas hoje eu acredito que ela deve escutar a tua alegria em estar aqui, né? Trazendo essas experiências pra gente. E é o que move a gente, experiências. Quando a gente tem algo para contar, algo que já aconteceu, a gente consegue alcançar mais pessoas. Porque todo mundo tem uma situação, uma questão, todo mundo quer ser escutado. Exato. E é desse lugar. Sabem que quando eu conto as minhas histórias, a minha intenção é única. É que você que está nos assistindo comece desse lugar, a se olhar com outros olhos. E a Lua, ela fala disso, dessa parte oculta, daquilo, da nossa história, das coisas simples que aconteceram com os nossos pais, na nossa vida, com o nosso sagrado feminino, com a força do nosso corpo. Eu me lembro, e não faz muito tempo, o dia que eu disse pra ti, Tami Cristina, eu disse, Cristina, vem de Cristo, meu amor. E eu tenho uma tese que as pessoas que levam o nome Cristina, Cristiano, Cristino, como era o nome do meu avô, que traz essa descendência italiana, são pessoas ligadas ao Cristo. Nossa, e eu vou te falar, eu não entendia por que a minha mãe colocou Tami Cristina, logo Tami Cristina. E assim, não é um Tami normal com T, A, M, né? É um Tami com H, com 2 M's, com Y, e logo Cristina, eu não gostava de Cristina. Falei, nossa, tanto nome, né? E depois eu fui entendendo que se ela escolheu aquele nome ali, tinha um propósito e tinha um sentido para ela. Ela escolheu esse nome através de um filme que ela viu e tinha uma atriz muito linda, muito famosa, e ela escolheu. Eu, a primeira filha, ela olhou para aquela atriz e já me empoderou ali. Isso. Qual é o nome que você acabou de falar? Empoderou? Tudo faz sentido. Eu queria te falar dessa lâmina que veio, essa ancoragem, estar navegando em mar flutuante. O meu pai todos os dias me dá bom dia dizendo, bom dia, minha guerreira. Oi? Eu sei que eu sou uma mulher forte. Nós somos fortes só de estar enfrentando preconceito, vergonha, tabus, julgamento. E quando a gente sai desse lugar, quando a gente vai para um outro caminho, as coisas vão fazendo total sentido. E realmente essa carta aí para mim faz total sentido, porque a minha vida inteira foi assim, num mar, sabe, turbulento, querendo que ele estivesse calma e eu ali tentando manter um eixo em várias situações. Exato. Que linda. Isso é real, né? A gente passa por isso. É real. E sabem que quando eu olho pro oráculo e eu olho para vocês e vejo a força do oráculo, que nem vira a lâmina 32, para você que está nos assistindo aqui nesse podcast, me deixa muito feliz. O oráculo, ele ganha um lugar hoje como uma técnica muito forte.
essa lâmina, Tami Cristina, ela captou uma situação que é real da sua vida. Então, assim, é a ilustração do mesmo lugar que nasceu o meu nome. Os meus pais escolheram o meu nome através da ilustração. E é deste lugar, da força do impulso de vida, que vem essa força de hoje a gente tirar da frente esse véu do julgamento. Porque a sua vida que traz essa força de passar por ondas, por momentos assim, onde o mar, a nossa vida tem muito disso, né? A nossa vida, ela passa por aquela parte assim, da calmaria. E daqui a pouco vem aquelas ondas fortes, vem aquelas ondas grandiosas, pesadas e até mortais, que tem momentos na nossa vida que nós sentimos que nós não vamos dar conta. E o oráculo, ele é uma ferramenta tão incrível que ele traz essa força de dar conta, de mostrar que é possível. Então hoje, esse encontro traz muito isso, nós tirarmos da frente o preconceito com uma técnica viva. Nós sabemos que o oráculo por muito tempo foi usado para falar de previsões do futuro. O oráculo, ele é como... Imagine você pegar um carro e você não saber bem como dirigir esse carro. Então você vai ligar o carro, você vai andar com ele para frente, mas não significa que você está pronto para usar esse carro em uma autoestrada. Você vai ter que experienciar esse veículo, você vai ter que experienciar no cotidiano. Então o oráculo hoje ele vem falando de que ele é muito mais, que ele já está pronto para coisas grandes. E o grande, ele está nisso, nas experiências de vida. Se eu te falar que eu não entendi os meus pais, verdade, Paula, eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Porque realmente eu estava num lugar, me coloco como uma pessoa que não entendia as coisas. Depois que eu conheci esse caminho, porque o oráculo para mim, ele é um caminho que me traz luz e clareza para aquilo que eu preciso. Claro, não estou desconsiderando aquilo que eu intuo, aquilo que eu sinto, porque é muito forte. Mas o principal disso tudo foi que eu comecei a olhar para os meus pais e a honrar eles cada vez mais. Então a chave é a gente olhar para a nossa história, para o nosso passado, para os nossos pais, o que eles enfrentaram, como foi, e acolher. Porque é muito difícil, né? Ter um pai ausente, que foi a minha situação, uma mãe que trabalhava em 2 turnos para sustentar 3 filhas, e eu queria pais presentes ali comigo o tempo inteiro. Mas eu só comecei a olhar de um outro olhar, de uma outra visão, e a realmente honrar quando eu conheci o oráculo. Isso é muito forte, porque... Uau! Que alegria minha. Gratidão. E se eu falar, às vezes assim, a gente não gosta de compartilhar grandes conquistas, porque a gente tem aquele já preconceito de que a outra pessoa, ela tá falando algo porque a vida dela é fácil, ou porque ela tem um trabalho que proporciona isso, né? E atrás de tudo isso tem um caminho. E o oráculo trouxe na minha vida uma transformação dentro da minha casa, com o meu marido, com os meus negócios, e eu tive muitas bênçãos. Claro, eu sou crente em Deus, então eu creio, e eu entro em oração muito forte. E as respostas que eu preciso, eu não tenho um oráculo hoje, né? Eu não tenho essa tela, eu não tenho essas mensagens para quando eu tiver uma dúvida, mas a gente tem caminhos, né? Tem um processo, e é por isso que estamos indo a Roma para descobrir o que está lá nos aguardando. E honrar pai e mãe é a primeira coisa para as bênçãos acontecer na sua vida, né? Na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. Uau! E eu fico assim encantada olhando nesse lugar, porque muitas de nós tivemos histórias difíceis ligadas aos nossos pais. Inclusive você que está nos assistindo, acredito que a sua história também tenha particularidades importantes e, enfim. Mas o oráculo, na verdade, ele nos reconecta ao nosso sagrado, que é o impulso de vida, a nossa estada aqui e agora. Quando você fala de caminhos,
Quando você fala do mar, tudo isso está ilustrado. Você sabia que nós temos o mar no oráculo, na lâmina 3, caminhos na lâmina 22. Nós temos passado, o oráculo, quando nós abrimos a tela da verdade, nós temos um ponto inicial que é passado. Nós temos um ponto chamado impulso de vida, primeira infância, início da vida adulta, momento presente e cocriação. Então é uma tela que fala da vida. E o mais importante, o tempo todo nós temos ali uma conexão de honrar, de amor, a espiritualidade, a inteligência espiritual. Nós vivemos um boom na humanidade muito grande de buscas de inteligência intelectual. Na sequência, nós tivemos aí mais de uma década de muito investimento pesado, humano, em todos os setores de inteligência emocional. E agora, em 2026, mas principalmente 2027, nós estamos trilhando um grande boom da humanidade de inteligência espiritual. E para olharmos neste lugar, estarmos sintonizados em inteligência espiritual, nós vamos ter que voltar à origem, ao começo de tudo. E isso é voltarmos ao nosso corpo. A inteligência corporal, que também é parte do sistema. E a nossa estrutura vem de pai e mãe. É a base, é a semente, é o começo de tudo. É o início da vida, é o início da jornada no aqui e no agora. E é com essa força de olharmos, e eu queria falar assim, um pouquinho sobre o nome, né? Porque a Lua pede por isso. Que você aí que está nos assistindo, investiga, meu amor. Investiga os códigos do dia do seu nascimento, os códigos do mês, do ano que você nasceu, dos números dos teus documentos, de tudo que acontece na sua vida, o seu nome, a importância do seu nome. Por exemplo, o meu sobrenome é Fogaça, e o sobrenome Fogaça conta a história, o brasão Fogaça, que inclusive aqui em Tubarão tem uma história também, nasce em Portugal, é um sobrenome que foi dado pela Igreja Católica, porque quem fornecia as hóstias, quem fazia as hóstias para a igreja, eram pessoas que foram nomeadas com o nome Fogaça. E nessa vida vem o celíaco. Então, assim, eram os padeiros, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem... E ontem, quando eu cheguei em Tubarão, que eu olhei que fica do lado de uma fábrica de fogões, onde eu tô hospedada, que vem do nome Fogaça. Então, assim, a gente começa a olhar os códigos e é a Lua quem revela. Ela entra aqui no campo revelando o que mais está oculto. A Tami Cristina tem o Cristina, que são pessoas ligadas a Cristo, e tem o Ame. Dentro do nome dela, gente, tem a palavra Ame. E o amor é a maior fonte de prosperidade. E eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas perguntam para ela: nossa, você é uma mulher próspera, você é uma mulher segura, você é uma mulher tão intensa. De onde vem tudo isso? É tão simples. É desse amor que você, Tami Cristina, transmite para o mundo. E você realmente empodera, você realmente é uma influenciadora de amor. Para ser bem sincera, eu não me acho uma influenciadora, mas todo mundo que está à minha volta se influencia do amor. Por mim. É, do amor. É o Ame, é o teu nome. E a mesma coisa que a gente olha no nome da Paula Narita, né? A própria palavra Paula, além de vir dos apóstolos, né, Paulinha, vem a aula. Sim. Teu nome, estar com você, a gente entra no jardim, a gente recebe realmente uma aula de você. A propriedade com que você entrega e não só, e você não incrível isso. Você não olha para nós como se nós estivéssemos ali sua cliente. A impressão que a gente tem é que você está dando uma aula e isso está no seu nome. E o dia que você nasceu, né? O 11 nos números cabalísticos, inclusive no oráculo sagrado Tela da Verdade, é os relhos. E os relhos, a gente pode dizer assim, o relho é dor, o relho é guerra e paz. E o Narita? Olha os códigos aí. Então é isso que o oráculo sagrado Tela da Verdade faz. Ele entrega todos os códigos de poder que nós temos, que é o 11. Sim. O teu 11, né, Paulinha, do dia que você nasce. Que é os relhos, porque você estabelece paz. Você tem um poder, você dá uma aula de paz só de estar contigo, meu amor. Bacana. E o Narita também, ele foi um grande desafio, porque por muito tempo eu associava o Narita
a uma tragédia. Exatamente. Sério? Porque meu pai se chamava Paulo. E meu pai sempre foi meu melhor amigo. Foi a minha mãe naquela época, né? Não existia, não sabia se era menino ou menina. Então, se for ganhar um filho, vai ser o nome do pai. Paulo ou Paula, para homenagear o esposo, né? E Narita aconteceu uma tragédia num aeroporto, que era em Tóquio, Japão, que morreu vários japoneses e o nome desse aeroporto era Narita. E a mãe, não sei porquê, botou meu nome de Narita. Então ele veio o nome de Narita através de uma lembrança de uma tragédia. Só que, por muitos anos, eu olhei a tragédia, mas eu não olhei que aquela tragédia evitou outras tragédias, outras catástrofes, outras coisas negativas. E através daquilo, muitas coisas mudaram. Então, eu comecei a observar assim, não, tu pode mudar também, né? Tu pode mudar algo que está mostrando algo negativo em algo positivo, porque tudo tem um lado. Mas o nome, ele é um nome muito forte. Tanto é que quando eu escolhi o nome da minha filha, botei Victória, porque vem de vitoriosa, vem com essa força, né? E acredito muito nisso. Deus, ele vai falando com a gente, a espiritualidade, em códigos, em coisas simples. E né? é isso, Paulinha. É tão óbvio que a gente não percebe. E é por isso que quando veio a lâmina 32 agora aqui, que é a lâmina que nós três juntas estamos compartilhando com quem nos assiste, era justamente essa virada. Porque quando eu vi o seu nome e olhei o dia 11, eu digo, claro, o rei, dor e paz. Então, assim, você traz essa força dos dois, número 1. E tem um nome Rita dentro do seu nome, né? No Sim, Narita. Sim. Então tem uma força, né? De um apóstolo e de uma santa. De uma santa. Então, assim, gente, que nome é esse? Sabe? Assim, a força desse nome. Então, assim, e quando você fala de um aeroporto, me vem muitos dragões também, aquela coisa assim do voar, Então, assim, quando a lâmina 32, ela fala disso, meu amor, para você que está nos assistindo, investigue o quanto você não está aqui por acaso nesse podcast. O quanto você não está aqui para saber do meu nome, do nome dessas deusas, dessas meninas lindas que estamos juntas. Você está aqui só para ter um pouquinho de conexão, ou melhor, toda a conexão conosco, de o quanto você é especial nas coisas que talvez você ainda não tenha parado para olhar um pouquinho. Olhe mais. Veja que dia da semana que você nasceu. Veja quem é a lua que rege a sua força. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa lua minguante, uau! Porque o que é a lua minguante? Romper, deixar ir o que não é bom para mim. Se eu nasci em uma lua minguante, eu tenho o poder de ficar filtrando e tirando do meu caminho o tempo todo o que não é bom para mim. Então eu sou uma pessoa que eu estou sempre o quê? Jovem. Vou abrir aqui uma coisa minha particular, tá? O meu esposo, essa semana, disseram assim pra ele, a minha prima disse assim pra ele, ai, você parece uma adolescente com esse cabelo. Ele ficou se achando, e ele não representa a idade que ele tem, porque ele nasceu em uma lua minguante. É uma lua de rejuvenescimento. Eu já quero olhar a lua, porque agora eu não lembro da minha lua, mas tu sabe que eu não entendo sobre luas, mas as mulheres, quando vão ganhar filho, que estão em trabalho de parto, a lua mudou, interfere. E eu estava conversando sobre isso hoje, antes de vir para cá. Tem uma menina que trabalha com uma colega minha e ela acabou ganhando neném. Eu falei, nossa, ganhou neném. E aí, quando a lua virou, sabe? Exato. E assim, tem pessoas que não acreditam, né? E tá tudo bem não acreditar na força da lua, né? Mas é a força, meus amores, a lua, as colheitas, toda essa parte da mãe natureza. E nós, mulheres, levamos conosco esse útero, essa força que você fala da mãe natureza. Isso é a nossa verdade. Nós estamos aqui juntas na matéria, nós estamos aqui juntas. Bom, antes de encerrarmos, que já está chegando aqui o momento de encerrarmos, daqui mais alguns instantes, antes disso, eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Um convite que eu acredito que a Tami Cristina estende esse convite, porque ela vai estar conosco, e que a Paula Narita também estende esse convite, porque foi a Paula Narita quem avisou. Eu só não entendi bem, mas foi a pessoa quem avisou.
essa técnica, o Oráculo Sagrado Tela da Verdade, essa ferramenta onde eu me debrucei muitos anos mesmo, gente, mais de uma década. Para criar cada uma dessas imagens, nós levamos aí um pouquinho menos de um ano, criando imagem por imagem. Nós vamos estar tendo o primeiro curso, Oráculo Sagrado Tela da Verdade, é um curso de formação para quem quiser atender, mas muito além disso, é para você, para sua vida, para sua empresa, para os seus negócios, para tudo aquilo que você deseja no seu dia a dia, ter uma lâmina para transformar, ter uma lâmina para encerrar ciclos, para abrir novos ciclos. É a lâmina 8, o número da abundância, o número da prosperidade. Essa aqui, que diz assim que a vida, ela é continuidade, que a vida ela é crescimento, que a vida muitas vezes precisa de novos caminhos, de novos ciclos. Para você que chegou o momento de virada de chave, que sente que chegou a hora de deixar ir embora aquilo que precisa, a escassez, o medo, os tabus, os preconceitos, de deixar vir o que é novo na sua vida, nós vamos ter o nosso primeiro curso acontecendo agora nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2026. Eu estou muito feliz de poder transmitir algo que eu vivo todos os dias, há tantos anos, que foi feito com tanto carinho. Tá chegando o momento de eu fazer isso aqui, de eu entregar para outras pessoas vivenciarem na sua casa, no seu negócio, na sua vida. Quando nós vamos ter momentos como esse aqui que nós estamos tendo, o oráculo está presente. Autoconhecimento. Autoconhecimento, poder, transformação. Exatamente. Tudo Eu acho isso. que o oráculo vai levar isso. Autoconhecimento na tomada de decisões, seja qual for a área da sua vida. Porque o momento que tu tem consciência daquilo, tudo vai fluir. Sim. Eu acho que é um investimento. Quem for fazer o curso, eu digo que é um grande investimento para a vida. Sim, Paulinha, e é isso que às vezes nós buscamos, Tami, que às vezes eu fico pensando, gente, eu acho que eu não estou transmitindo bem o que é esse curso. Porque assim, quando nós olhamos para a estrutura do curso e nós olhamos o que aquilo vai simbolizar na vida de quem receber essa ferramenta, vai ser algo maravilhoso. E é o primeiro, é o nascimento do curso, e ele quem escolheu estar conosco na Itália, porque, contar rapidinho para vocês, nós mandamos realizar, né, a confecção do oráculo, e ela não ficava pronta nunca, aquilo não ficava pronto, e eu recebi o convite de levar o curso para a Itália. A Renata trouxe o convite, ela disse, vamos estruturar, vamos fazer, né, com que essa técnica chegue para o mundo. E eu fiquei pensativa, porque até então eu tinha a ideia de que ele acontecesse aqui conosco, no sul do país. Quando eu disse sim para ela, ok, vamos olhar com carinho, vamos estruturar o nascimento dele na Itália. Simplesmente eu recebo uma ligação dizendo, o oráculo ficou pronto. Gente, o atraso foi de quase um ano. Quando eu disse sim para a Itália, naquele instante eu impactei. Eu entendi, porque ele é vivo, como a Paula Narita acabou de dizer. O oráculo é vivo, ele é consciência, ele tem a própria consciência dele. O oráculo, ele não traz as respostas que eu quero. Melhor, ele me mostra aquilo que eu preciso. Nós temos uma força, uma egrégora tão grandiosa nessa técnica e tão simples. O que me encanta, ele é muito simples. Então, nós vamos fazer agora uma dinâmica com essas deusas, essas rainhas. Bora. Que é a seguinte. Minhas amadas, vocês podem me falar o que vocês estão sentindo, o que vocês estão observando nesta ilustração? Nossa, eu lembrei logo da Anitta, né? Em cima do cavalo, total liberdade, enfrentando os medos, os desafios. Aí tem o sol regindo em cima. Eu acho também a busca pelo poder. A busca por aquele poder que está escondido dentro da mulher. De tomar as rédeas da própria vida. O sol, ao mesmo tempo a gente vê aquela rosa que está tão ligada ao feminino. E ao sol lá em cima iluminando. E ela tomando a força, dominando o cavalo para que ele a guie em busca do que ela quer.
essa Muito Anitta. É, muito Anitta. Essa Muito cartinha Anitta. aqui, ela traz uma mensagem. Então, o oráculo é uma mensagem. Uma mensagem viva, porque quando a gente vai acessar, vai trazer aquilo que a gente precisa. Eu preciso compartilhar uma coisa rapidinho, que quando a gente vive a experiência e a gente traz para alguém, a gente tá dando poder e mais... tá dizendo que aquilo ali é real, né? Fazem mais ou menos uns... A gente tá em julho, vai fazer 1 ano mais ou menos. Em agosto do ano passado eu tava para fechar um negócio. Setembro, ali finalzinho do ano. E a coisa começou a ficar enrolada, a coisa começou a ficar embaçada e eu já intuí que tinha alguma coisa ali que não era pra eu... Que era pra eu... O que eu fiz? Suzete, preciso ter realmente a resposta, a clareza do que isso tá trazendo. Eu não fechei o negócio, eu desfiz o negócio. E eu não entendia, porque imagina, né? Corretora de imóveis... louca para vender imóveis, sabe? Sim. Entregar uma chave, receber, tem tudo isso. E eu entendi que não era para eu executar, para eu fechar aquele negócio, e assim eu fiz. E depois, o que aconteceu? Eu fechei o mesmo imóvel, que era um imóvel nosso, em melhores condições, numa leveza, então flui. E essa técnica aqui, essa lâmina aqui tá falando, é a primeira lâmina do oráculo? É a lâmina 1. A lâmina tá 1. Aí, ó. É a abertura, eu acho que isso aqui é a abertura de caminhos. Olha, Paulinha, pega na mão e eu precisava dizer, compartilhar isso, porque é algo que é real, é vivo. E é essas experiências que a gente olha, se nós olharmos assim e criarmos um diagnóstico do que foi daquele período até aqui, quantos movimentos? Muitos, mas isso só aconteceu porque eu me permiti, eu me autorizei e eu não julguei. Porque se alguém falasse assim para mim, tem uma pessoa que lê carta, eu já ia, nossa, a pessoa lê carta, tudo bem, né? É algo dela, é a profissão, mas eu me permiti não julgar, entender que o oráculo não é só uma carta no tamanho, num formato ilustrativo, né? Ele traz uma mensagem, ele te conecta com a tua essência, com a tua verdade. Exato, ele é arquetípico, né? E ele é sistêmico. Exatamente isso. Só que depois que meu pai falou que eu tenho uma mistura cigana, tá tudo bem. Não, e o mais importante, tu escutou a voz da tua alma, né? Porque tu escutou a tua intuição. E a tua intuição nada mais é do que a tua voz da alma falando através do oráculo. Paulinha, tu pegou essa carta, e essa carta era a voz da tua alma fazendo assim, ó. Não é um cavalinho e um sol. Não. É muito mais, né? É muito mais. É muito mais. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, meus amores. Nós iniciamos esse podcast falando da força da mulher, da superação, de mulheres maravilhosas que eu quero agradecer por terem aceito estarmos aqui hoje, nessa sexta-feira. A lâmina 1 do Oráculo Sagrado Tela da Verdade traz exatamente tudo que essas deusas falaram. É isso, superação, seguir em frente, acreditar. A gente olha um cavaleiro que representa também Joana d'Arc, que representa a força de ir em frente, de ser destemida, destemido, de se autorizar. A simplicidade do oráculo é tão grande que tanto a Paula quanto a Tami, quando receberam a lâmina, já puderam falar. Elas não têm o curso, sabiam que elas não têm o curso, porque o primeiro curso nasce dia 3, 4 e 5 de agosto. E nós vamos ter o prazer de ter a Tami conosco em Roma, na Itália, realizando a formação. E sinto que também algo aí traz a Paulinha, porque foi ela quem canalizou em um curso que eu estava facilitando de Reiki. Foi ela quem canalizou que nasceria essa técnica. A lâmina 1, ela fala do início do podcast hoje, de Anitta. E vocês acham que é coincidência nós encerrarmos esse encontro falando sobre a Anitta? Porque o oráculo, ele é vivo, ele ilustra o que está no campo. Para mim, ter conectado com essa lâmina simplesmente mostrou 3 pontos. O primeiro ponto, que sim, estamos recebendo as bênçãos
de mulheres fortes como a Anitta e entre tantas outras figuras que nós honramos, e também trazer esse sol, a força de Deus, do grande Pai, do Maestro, do Arquiteto da vida, nessa jornada que nós atravessaremos. Nós sairemos de um momento, de uma estação inverno, atravessaremos e chegaremos na estação verão da Europa. Nós estaremos passando por essa grande força, a grande mãe também, a grande deusa Europa, nos recebendo para transmitirmos a força dessa técnica para o mundo. Nós teremos o curso presencial e também ao vivo, online, para quem estiver conosco. Mas eu quero dizer um pouquinho mais. A lâmina 1, ela está ligada dentro da tela da verdade com a lâmina 3. E hoje é dia 3, que é a lâmina do navio, das grandes transformações, daquele navio, da âncora, da força. E a lâmina 1, quando conectada com essas transições internacionais, com essas forças, porque o nosso mundo, o nosso planeta é tão pequenininho. Quando a gente vai, que nem eu tive o prazer de ir no Museu da NASA em Gramado, e eu vi assim dentro do planetário quem era o planeta Terra na galáxia, que eu fiquei tão pequeno, eu digo, então quem sou eu? Mas naquele momento eu me senti parte das estrelas, parte do grande útero da grande mãe Sofia, parte da proposta, do propósito, da força de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que o oráculo vem deste lugar. Por isso que nas 36 lâminas nós temos as estrelas, honrando a fonte, a vertente de onde o oráculo nasce, que é essa força, os códigos que os nossos grandiosos, amados, né, ciganos trouxeram e ilustraram no nosso passado, mas tem muito mais do que isso, a força egípcia, a força da fé, a força de todo o nosso planeta. Então é por isso que as estrelas fazem parte dos 36 códigos do oráculo sagrado Tela da Verdade. E é com essa simplicidade que essas mulheres lindas leram que você, que estiver realizando o curso conosco, que estiver vivendo a experiência de estar conosco, vem, ainda temos vagas, são limitadas, mas ainda tem sim, porque acredito que essas vagas estão esperando a pessoa que já tem que ter esses códigos na mão, na sua vida, na sua experiência de vida. O Oráculo Sagrado Tela da Verdade encerra esse podcast com essa lâmina 1. E o terceiro ponto é que, exatamente daqui um mês, nós estamos hoje dia 3 de julho, em um mês nós viveremos essa lâmina 1. Vai ser muito rápido. Do dia 3 de julho, que é o dia de hoje, ao dia 3 de agosto. Um mês, exatamente o número 1, para vivermos essa superação. Quantas superações na vida, na jornada humana, terá quem estiver conosco nessa primeira entrega, no nascimento, é o nascimento do Oráculo Sagrado Tela da Verdade para o mundo. E eu queria te pedir, Paulinha, em algumas palavras, como que foi esse podcast para você, meu amor? Como que foi esse podcast, esse encontro nessa manhã? Foi muito curto, eu quero ficar conversando mais. Eu amo escutar, eu amo ouvir as experiências de cada uma de vocês e foi muito bom. E a vontade de ir para Roma, meu Deus, que vontade, porque aprender... Venha, meu amor, venha. Incrível, venha. Incrível, ótimo, foi fantástico, como sempre. E assim, ó, desejo que cada pessoa que chegue esse podcast se conecte a elas mesmas, que se permitam a florescer, se permitam a serem as mulheres que elas nasceram para ser. Independente das condições que elas se encontram, dos problemas que elas estão enfrentando, que elas ouçam a voz da sua alma, que elas se permitam desenvolver a sua consciência, seu autoconhecimento e saber que elas são fortes, que as mulheres são fortes, são guerreiras e que elas podem tudo. Gratidão, que palavras lindas, nossa. Gratidão. E assim, aqui nós estamos sentindo, né? Tem um brilho do nosso, assim, um brilho nos olhos. Se quem tiver aí que sinta, meu amor, que possa alcançar, porque teus olhos estão brilhando, Paulinha.
Eu tô muito feliz. Gratidão. Eu estou muito feliz, gratidão. Tami, conte pra nós. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Como é bom aprender um pouquinho mais, né? Tá no meio de mulheres. Conhecimento para mim, eu sempre digo, né? Digo pro meu filho também. Conhecimento nunca é demais. E quanto mais a gente conhece, mais a gente estuda, menos a gente sabe. É verdade. Tá aqui hoje foi um prazer. Nossa, eu tô me sentindo assim, Anita Garibaldi totalmente agora. Perfeita. Fico muito feliz de ter acontecido esse podcast hoje, junto com a Paulinha, de você ter vindo do Rio Grande do Sul, para trazer um pouquinho mais de luz, né, de conhecimento, e eu me sinto nutrida. Essa é a palavra, assim. Tô honrada, me sinto lisonjeada. E eu grata, meu amor. E eu grata. Muito grata. E grata a você que está nos assistindo, nos prestigiando. Nossa, se eu estiver com os meus olhos brilhando como eu estou olhando nos olhos de vocês agora. Bom, para encerrar o nosso podcast, senti de trazer, porque o oráculo é vivo, ele traz esse sentimento, uma última lâmina. E me chama a atenção porque, inclusive, no Instagram, @EstúdioCalix, você vai ver uma foto minha lá fazendo isso aqui. Colocando essa lâmina. Essa lâmina é a lâmina da alma. A lâmina 19, a torre, ela é a construção humana. Deus, em sua grandiosa construção, mas eu digo assim, na sua grandiosa força, na sua grandiosa luz, na sua infinita bênção nas nossas vidas, construiu, arquitetou cada mínimo detalhe deste lugar que nós chamamos de casa, que é o nosso planeta. E talvez seja por isso que eu me sinto também tão nutrida por ele, a estarmos levando em outros pontos do planeta o oráculo sagrado Tela da Verdade. E Deus, em sua grandiosidade, construiu as montanhas. Sempre que nós olhamos para o alto e buscamos por ele, e quando nós estamos com os nossos pés na montanha, nós sentimos também a grande mãe natureza, a força da deusa. Nesse momento, pai e mãe, a base, é como se nós quiséssemos construir e também chegar ao alto. E a lâmina da torre fala sobre isso, sobre a construção humana. O quanto mais alto nós podemos construir, então é a construção da nossa essência, é a construção daquilo que nós éramos lá atrás, há 4 ou 5 anos atrás, e quem nós somos hoje. É aquilo que muitas vezes numa construção nós vamos perdendo no meio do caminho, nós vamos deixando às vezes, nós temos que, às vezes a gente constrói e tem que desfazer. E voltar a construir novamente. Aquilo que te aconteceu no passado não vai voltar a te acontecer novamente. Porque aquela pessoa, a sua alma, daquilo que te aconteceu, mudou. É como uma construção. Quantas vezes a gente vai fazer algo e a gente pensa que vai por um caminho e muda? A gente constrói achando que vai ser daquele jeitinho e não é. Porque nós estamos conectados com uma grande força que nos nutre. Com uma grande força que nos impulsiona a construir e seguir cada vez mais e mais e mais. E é assim que a nossa alma traz nessa ilustração. Nós somos a torre que constrói. Às vezes nós temos dentro da nossa torre, da nossa alma, algumas coisas que ainda estão presas, que ainda estão fechadas, inclusive a nossa força, o nosso brilho, porque é no nosso medo que reside o nosso sucesso. E é esta lâmina que chega dizendo para mim, para cada uma dessas mulheres especiais e para você que está nos assistindo, que a sua essência, a sua alma está pronta para atravessar momentos que já estão ali, diante de você. Acessar a sua essência, acessar a sua história, acessar a sua alma, a sua bagagem de vida, tanto dessa vida quanto as vidas passadas, é mais simples do que você imagina. E é esta lâmina quem chega dizendo, sim, chegou o momento de acessar a luz que você traz e a transformação que você já está pronto, que você já está pronta para atravessar.
E é com essa mensagem que encerramos o nosso podcast. Gratidão. Posição Gasro, posição de Namastê, minhas amadas. Gratidão. Namastê. Namastê.